Tem um perfil de mãe que essa mãe ela tem muita dificuldade de lidar com as birras em público, justamente porque ela também tem muita dificuldade de lidar com as birras do filho dentro de casa, tá? Então essa mãe, quando percebe que o seu filho está começando a ficar frustrado e começando a chorar, antes de mais nada, antes dessa criança se entregar ali naquela birra, começar a se sentir extremamente frustrada, a mãe já faz todas as vontades da criança. Então, se a criança quer alguma coisa e não pode, começa já aquela birra, a mãe já está ali, então, dando o que a criança quer. Então, a criança talvez quer pegar nessa caneta e a mãe fala: não, filho, não pode pegar. E essa criança se sente frustrada e já começa a chorar. Então, a mãe já muda de ideia e fala: então tá, toma, pode pegar, pega só um pouquinho. Fica muito mais desafiador para essa mãe conduzir essa birra, né? Porque essa mãe, ela não está lidando com a birra, ela está inibindo a birra da criança ao ponto de dar para essa criança tudo o que ela quer, né? E a gente precisa ensinar para a criança que nem tudo que ela quer ela vai poder ter em todos os momentos, não é verdade? Então, esse perfil de mãe que tende a suprir todas as vontades da criança a qualquer hora e a qualquer momento, na tentativa de inibir o choro, de acabar com a birra, é um perfil de mãe que naturalmente vai ter maior dificuldade para lidar com as birras em público. Outro perfil de mãe também, que eu quero que você já vá aí pensando em qual desses perfis que você encaixa, é o perfil da mãe que ela acredita que quando a criança ela faz birra, ela começa a se jogar no chão, ela acredita que esse comportamento da criança é um comportamento desafiando essa mãe. Que o comportamento dessa criança é um comportamento de a criança pensa, olha, eu vou me jogar no chão, eu vou fazer birra mesmo para tentar ter o que eu quero, porque eu vou mostrar para minha mãe que eu que mando nela. Então, essa mãe, ela tem muita dificuldade para lidar com a birra de maneira assertiva, porque ela acredita que a criança ela está se jogando no chão, que a criança ela está se esperneando e tendo aquele ataque de choro tão intenso para provocar ela. Então, essa mãe, ela não faz a vontade dessa criança, como a outra mãe. Mas essa mãe, ela acaba brigando na hora da birra, que é onde a mãe quer calar o choro dessa criança com gritos, acaba batendo nessa criança, ou pegando essa criança à força e levando para algum espaço, ou às vezes até ignorando o choro dessa criança. Então, são dois perfis de mães que a gente sempre percebe em público. Aquela mãe que tenta fazer a vontade da criança, para a criança ali cessar o choro de qualquer forma, né? E isso é extremamente desrespeitoso com a mãe, porque ela perde um pouco a autoridade quando ela cede a birra da criança. E no outro ponto a gente tem a mãe que ela acredita que a birra ela está sendo usada para manipular ela, que a criança está querendo afrontar, que a criança está querendo mandar na mãe. Então essa mãe ela acaba também agindo de forma desrespeitosa, mas com a criança, porque essa mãe ela vai acabar batendo, punindo, gritando. Então, quando isso é em público, né, a mãe age assim dentro de casa. Mas quando esse evento ele acontece em público, a mãe fica muito desconcertada, muito sem saber o que fazer, porque existem os olhares, né, da plateia, existem ali os olhares de julgamento, os olhares de crítica. Tem sempre aquele palpiteiro que diz: dá logo isso para ele parar de chorar, né? Sempre tem esses palpiteiros. Então, em público, essa mãe que tem dificuldade de acabar com a birra sem precisar brigar ou sem precisar ceder à vontade da criança, em público isso se torna muito desconfortável para essa mãe. É extremamente possível você sair deste lugar de fazer todas as vontades da criança quando ela faz uma birra e de você também sair deste lugar de acreditar que você precisa bater, punir, gritar e brigar com seu filho para ele parar de fazer uma birra, tá? Eu quero que você entenda que existe outro caminho, que existe um caminho mais inteligente. E quando você alcança esse espaço de saber agir na hora da birra com mais assertividade, com mais inteligência, de forma mais eficaz, você vai conquistar um espaço muito mais calmo, muito mais tranquilo, de você saber agir de forma mais segura diante da birra.
Então, quando você precisar falar não para o seu filho e você sabe que ele vai se frustrar e pode até acontecer que ele se entregue mesmo a um descontrole emocional e entre num processo de birra, você vai se sentir segura para lidar com esse comportamento. Você vai se sentir capaz de lidar com esse comportamento. E essa segurança e esse senso de capacidade que você tem agindo de forma diferente vai naturalmente te fazer passear mais com seu filho, vai naturalmente fazer você se sentir segura, se sentir tranquila para levar o seu filho em eventos públicos, em eventos sociais. Você vai saber exatamente o que você deve fazer com o seu filho na hora da birra dele, na hora da frustração dele. Tudo bem o seu filho ficar chateado, tudo bem o seu filho ficar com raiva, e tá até tudo bem ele fazer uma birra. Mas não é sobre ele neste momento, mas é sobre o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com essa informação, com essa situação.